Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, presidente do Instituto Aviva Brasil. Quero trazer nesta hora a informação de que nós estamos agora com uma nova maneira de editar o nosso programa. Seguiremos daqui para frente com algumas alterações a respeito do mesmo. Continue divulgando bastante a nossa programação. Neste programa, vamos receber a mensagem de Deus através do reverendo Luciano Lírio, que é pastor congregacional, professor universitário, um grande obreiro, autor, escritor, que serve ao nosso Deus abundantemente. Ele trazendo a mensagem aos nossos corações a partir deste momento. A paz, amados. Quem está falando aqui é o pastor Luciano. Eu sou membro da Igreja Evangélica Congregacional em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E vamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus nesses minutos seguintes. Convido vocês para abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, ao versículo 11 ao 35, quando fala sobre a parábola do filho pródigo. O tema desse sermão é: todos podemos ser um filho pródigo. Eu sei que essa passagem é uma das passagens mais conhecidas na Bíblia. Na verdade, você provavelmente já leu algumas vezes. E esse tema talvez pode te indagar, porque você já se colocou na posição do filho pródigo? Será que você está sendo um filho pródigo? Bem, vamos ver quais são as características de um filho pródigo. O que me chamou a atenção para preparar esse sermão é que parece uma doença crônica na atualidade, em algumas famílias, que nada que os pais fazem é o bastante ou o suficiente para os seus filhos. Vemos pais se endividando, comprometendo o orçamento da família em comprar um celular novo para os filhos. Eu acho que isso é exagero. Porque nós encontramos alguns filhos que estão sempre reclamando, sempre pedindo algo mais. E isso nos leva para a nossa relação com Deus. Às vezes, trocamos a gratidão pela murmuração. Nada é o suficiente, nada é o bastante. Observamos algumas famílias na igreja vivendo esse tipo de problemas. Queridos irmãos e irmãs, essa parábola do filho pródigo é uma parábola muito abrangente, por isso ela é tão conhecida. Ela pode exemplificar vários tipos de relação. Pode falar da relação do homem, do ser humano, para com Deus, do povo de Israel com Jeová no Antigo Testamento. Também pode se referir a Jesus Cristo e à igreja. Também pode tipificar a relação de pais e filhos na família. Nós vamos ver quais são as características, quais foram os passos que aquele jovem deu para se tornar um filho pródigo. Inicialmente, qual é o nome, o que significa pródigo? Pródigo significa esbanjador. Vamos ver qual foi o primeiro passo, né? O primeiro passo que ele deu foi assumir errado a liberdade, né? Nós encontramos crentes que têm assumido de uma posição errada a liberdade, tem interpretado de uma maneira errada a liberdade dada por Deus. É interessante que essa questão da liberdade, Martinho Lutero não defendeu a livre interpretação da Bíblia, ou seja, você não é livre para interpretar a Bíblia segundo a sua cabeça, não é isso que o reformador alemão defendeu. O que ele defendeu foi o livre exame da Bíblia. Traduzindo, o livre acesso, porque naquele período ali, recém-saído da Idade Média, as pessoas não tinham livre acesso às Escrituras. Dentre dos motivos, até porque não se fazia cópias. Em alguns países eram proibidas cópias da Bíblia no idioma do povo. Então, o reformador defendeu o livre acesso a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E algumas pessoas estão
usando de uma maneira errada, de uma maneira vil, a sua liberdade dada pelo Espírito Santo, a liberdade vinda da graça de Deus. Não sabem administrar a liberdade que o Pai deu a eles. Em momento algum, é interessante que quando lemos essa passagem, o Pai, ele proibiu ou ele limitou a liberdade do filho. Não encontramos esse pai proibindo a liberdade do seu filho. Então, toda vez que você abusa da sua liberdade, você entra em perigo. O segundo ponto, nós também encontramos aqui no livro de Lucas, ele se afastou da casa do pai. Então, ele abusou da liberdade, ele entrou numa rota errada, não é? Então, nunca se afaste da casa do pai. Filho, nunca se afaste da casa dos seus pais. Membro, nunca se afaste da sua igreja. É interessante que o membro, inicialmente, quando ele se converte, ele está ali ativo, está participando dos eventos, ele quer sentar na frente. E quando ele está com problema, quando ele quer abandonar a igreja, ele começa a deixar de lado as suas responsabilidades, ele começa a não querer aparecer ali, participar, quando eu digo aparecer no sentido de participação, e vai se afastando, sumindo, até desaparecer por completo da membresia da igreja. Então, cuidado, nunca se afaste da casa do pai. O terceiro passo que esse filho pródigo, que esse jovem se deu para se tornar um pródigo, é que ele se misturou com as pessoas erradas. Eu sou professor secular, trabalho em escola, trabalho com adolescentes e convivo com esse tipo de problema todo dia. Nunca subestime o perigo, nunca subestime o tipo de influência ou o grau de influência que você pode receber. Se eu te disser que nós corremos risco até dentro da igreja, porque mesmo na igreja existem pessoas que vão tentar te desviar ou colocar para você viver um projeto de vida miserável que eles estão vivendo. Então, muito cuidado com quem você está se agregando. Aquele jovem, o terceiro ponto foi que ele se misturou com as pessoas erradas. Isso é muito sério. É muito sério. A cada dia nós estamos vendo situações na mídia, pastores traindo esposas, pastores se suicidando, pastores abandonando o ministério, e isso é diário. E isso me preocupa, porque todo dia um crente se afasta da presença de Deus. Isso significa que ninguém aqui está imune. Quem sou eu para dizer que estou imune a me tornar um pródigo? O texto diz que qualquer um pode virar um filho pródigo. Qualquer um pode virar um filho pródigo com a própria família de sangue. Qualquer um pode virar um filho pródigo com Deus. Muito cuidado, porque hoje nós temos na igreja pessoas que não experimentaram arrependimento. Elas apenas aprenderam a elaborar e superar os seus traumas. Eu vou repetir isso para você. Há uma diferença muito grande entre arrependimento, porque envolve mudança de vida, mudança de atitude, mudança de pensamento, e o que nós estamos vendo hoje, pessoas aprendendo a superar e a elaborar os seus traumas. O que quer dizer isso? Ela caiu aqui, então ela não se arrependeu, ela vai superando e elaborando o seu trauma, e aí ela vai para outro arraial, e ali ela também cai, tropeça, e vai caindo, vai tropeçando, e ela nunca se arrepende. Cuidado com essas pessoas. O livro de Provérbios diz que precisamos cuidar para não colocar raposa no galinheiro, tá? Alguns crentes, alguns pais, alguns pastores que estão acolhendo raposinhas nos seus galinheiros. Cuidado se não estão mentindo para você. Cuidado se o choro não é falso. Pois bem, por último,
o quarto ponto para ele ter caído e se tornado um filho pródigo é que o seu envolvimento com a imoralidade. Tá? O seu envolvimento com a imoralidade. O filho pródigo, ele se envolveu e ele caiu com as práticas do mundo imorais. Né? Antes de vermos como deixar de ser um filho pródigo, nós vamos ver aqui a quarta parte. São 4 passos que ele foi caindo, ele não se tornou um filho pródigo de uma vez só. Né? Então, ele teve um envolvimento com a imoralidade. As práticas do mundo se tornaram naturais, normais para ele. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Existem coisas que para o mundo é normal, é natural. A idolatria para o mundo é natural, é normal. A homossexualidade e várias outras práticas que a Bíblia condena, o mundo vai dizer que está tudo bem, que está valendo. E o que é interessante é que esse filho pródigo, ele passou a achar a sua imoralidade normal e natural. Tá? Pois bem, vamos ver como que podemos fazer para deixar de ser um filho pródigo. Primeiro, ele entendeu a realidade da miséria. Você conseguiu entender os passos, né? As respostas que aquele filho foi dando para se tornar um pródigo? Cuidado com os passos que você está dando. Agora nós estamos vendo os passos para deixar. Então esse foi, primeiro, ele entendeu a realidade da miséria espiritual em que ele estava vivendo. Né? Depois nós vemos aí o seu envolvimento com a imoralidade. Ele entrou numa crise moral, tão grande para um judeu da época, que ele chegou ao nível mais baixo. Você sabe que os judeus, até os dias de hoje, eles não comem carne de porco. O porco é um animal considerado imundo no judaísmo. E aquele filho pródigo, ele foi comer daquela comida, da alimentação que davam aos porcos. Então ele passou a se alimentar igual ao animal imoral, ao animal impuro, ao animal mais degradante para a sociedade em que ele estava inserido. Então esse momento da crise moral, ela tem uma amplitude muito maior do que você imagina se pensarmos no contexto do judaísmo. O terceiro passo que ele deu para deixar de ser um filho pródigo foi reconhecer o valor de filho. Ele reconheceu. Em algum momento, ele parou e olhou e disse: eu quero deixar de ser pródigo. Meu irmão, minha irmã, nessa palavra, não se diz apenas que você pode se tornar um pródigo, mas também que você pode deixar de ser um filho pródigo. Deus respeita a vontade humana. E aquele rapaz, ele parou para observar a autoridade, o valor de ser um filho, né? É necessário que a gente reconheça os valores da casa do Pai. Às vezes a casa do Pai se torna um lugar indesejável para alguns crentes, para algumas pessoas, né? Ir à casa do Senhor tem que ser um motivo de alegria, de felicidade. Ir à casa do seu pai e da sua mãe tem que ser um motivo de alegria, de felicidade. E por último, ele caiu em si. Ele caiu em si. Não foi o pai dele que foi resgatar ele. Não foram os amigos que foram resgatar ele. Ele mesmo caiu em si. As mesmas pernas que o levaram para longe da casa do pai foram as mesmas pernas que trouxeram ele para a casa do pai. Talvez você não consiga deixar de ser pródigo porque você está arrumando desculpa
A culpa foi do pastor, a culpa foi da denominação, a culpa foi do irmão fulano, dos meus pais, da minha família. Não, 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 não. Houve um momento em que ele disse, basta, eu não quero mais ser um filho pródigo. E sabe, aquele pai, ele ouvia as notícias tristes sobre o seu filho todos os dias. Vinha alguém e dizia, olha, seu filho está torrando dinheiro com prostitutas. Depois veio outra pessoa e disse, olha, o seu filho está comendo com os porcos. Mas quando ele veio para a casa do pai, ele recebeu novas roupas. Uma nova roupa é uma nova identidade. O anel significa uma autoridade. A liberdade dele, porque antes ele achava que longe da casa do pai ele não tinha liberdade, ou melhor, que só longe da casa do pai ele teria liberdade. Agora ele viu que na casa do pai é onde nós temos a maior liberdade. Sabe, querido, se você está afastado da casa do pai, hoje é o dia de você voltar para a casa do pai. Pode ser o seu pai humano, pode ser o seu pai adotivo, pode ser o seu pai na fé, pode ser o seu pai celestial. Hoje é o dia. Ele caiu em si. E a palavra de Deus diz, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não adianta de voltar para a igreja e colocar a culpa nos outros. Não, 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 não. Deus está de braços abertos. Como aquele pai que permaneceu ali, aguardando o filho. A porteira está aberta. Os braços do pai estão abertos para você. Para todo aquele que quer deixar de ser pródigo. Ninguém pode decidir por você. O nosso Deus é um Deus de atitude. Assim como João Batista estava às margens do Rio Jordão, aguardando para que aquele povo tomasse uma atitude, se convertesse e se arrependesse dos seus pecados. É necessário que você volte a ter fé e você se arrependa, que você caia em si. Lembre-se de onde você caiu. Não tente arrumar desculpa para os outros, para si ou para Deus. Simplesmente venha, porque o Pai está de braços abertos para te receber. E que o Senhor Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém. Agora que recebemos a mensagem do Senhor para os nossos corações, através do reverendo Luciano Lírio, queremos voltar a pedir aos irmãos que orem por nós, pelos idealizadores, pelos pregadores, por aqueles que sustentam pela retaguarda técnica deste programa. Multipliquem isso através das muitas formas de mídias existentes. Conversam com os seus pastores, presbíteros, diáconos, líderes, presidentes de organização, de igreja. Conversem com eles para que divulguem, porque nós queremos e pedimos a Deus que realize um grande avivamento em todas as denominações evangélicas neste país que amamos. Mas continuem também mandando propostas e sugestão para a realização de congressos e de avivamento na sua região, na sua igreja, mas não só na sua igreja, mas envolvendo todas as denominações da sua cidade ou da sua região. Portanto, que Deus abençoe, querido irmão, a querida irmã, os queridos amigos, e na próxima sexta-feira estaremos aqui com mais um programa Aviva Brasil e pela internet avivabr.com.br. A graça com todos vós.